Olá, boa tarde para você. Quarta-feira e é dia de você estar com a gente aqui no seu programa. De segunda a sexta, às 5 horas da tarde, o seu encontro está marcado. Esse é o seu programa e ele só acontece graças à sua presença, à sua participação. Você sabe que nós temos alguns horários alternativos aí, né? Então, pessoal da madrugada, às 2 da manhã, horário de Brasília, você acompanha o seu programa. Você que tem horários alternativos, está sempre aí na madrugada acompanhando a programação da Novo Tempo. Participa da nossa discussão aí também pelas redes sociais, viu? Pode conversar com a gente, mesmo que não está mais acontecendo o programa aqui no estúdio, a sua participação vai ser muito importante. E ao meio-dia, você pode almoçar com a gente aqui no seu programa. Então, a história é sempre a seguinte: boa tarde para você aqui no Brasil e boa noite para você na África. Alguns países da África que acompanham a programação da Novo Tempo. Muito obrigado pela presença. Estamos só começando mais um programa que está imperdível. Você sabe que todos nós somos um pouco tímidos, ansiosos, inseguros em algumas situações da vida. Em certos ambientes e diante de estranhos, esse grau de timidez varia também de pessoa para pessoa, de acordo com o momento vivido. Mas normalmente, quando vencemos a inibição inicial, é comum nos familiarizarmos com o ambiente e também com as pessoas. Entretanto, esse comportamento se torna um pesar para alguns indivíduos que fogem da possibilidade de conviver com outras pessoas, se sociabilizar e que algumas vezes se apavoram só de pensar em qualquer tipo de contato social. Infelizmente, quem sofre com o transtorno de não conseguir estabelecer relações sociais tem sérias consequências no campo afetivo, profissional e, claro, tem a sua qualidade de vida afetada também. Hoje o seu programa recebe o psiquiatra César Vasconcelos para nos explicar o que é e como lidar com a fobia social. E, aliás, a nossa enquete é a seguinte: qual é a importância dos relacionamentos? E claro que você pode comentar aí nas redes sociais também. Você sabe o que é fobia social? Conhece alguém que sofre desse transtorno? Aí é o seguinte: todo mundo que participar hoje pode ser que ganhe aqui de presente do seu programa esses 2 brindes. São 2 brindes iguais. Por quê? Porque a gente está falando sobre a importância dos relacionamentos, então você vai dar um brinde de presente para o seu amigo e você vai ficar com outro. Olha aí, vocês vão ter muito o que conversar sobre as letras da música, se o seu amigo está gostando ou não está. Então o CD do Jefferson Pilar, Festa no Céu, 2 CDs. Um para você e outro para uma pessoa especial, a pessoa que mora aí no seu coração, já que hoje a gente está falando sobre relacionamentos e a importância dos relacionamentos. Aliás, a gente sempre começa o programa aqui falando da nossa revista Princípios. É um presente que a gente manda para você e de forma inteiramente gratuita. É só você entrar no nosso blog, novotempo.com/seu programa, você vai ver a imagem da revista lá no cantinho. É só clicar lá, você vai preencher alguns campos e você leva para casa de forma inteiramente grátis e com todo o nosso carinho a revista Princípios aí para você, tá bom? Várias coisas legais nessa revista. Tem matérias sobre qualidade de vida, matérias específicas sobre saúde, relacionamento e várias matérias teológicas. A gente aprende muito da Bíblia com os artigos que estão aqui nessa revista. Não perca tempo, novotempo.com/seu programa, peça a nossa revista, tá bom? Por falar em novotempo.com/seu programa, é lá também que você consegue encontrar todos os nossos programas antigos, tá bom? A gente vai sempre atualizando para você ter os nossos programas lá e você poder participar sempre com a gente, inclusive quando o programa já foi pro ar. Mas vamos lá, chegou o momento da gente ficar atualizado, as principais notícias que acontecem no Brasil e no mundo, agora para você. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Wagner. Tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Bem, tudo certinho. Então tá bom. Bianca, vamos lá para as principais notícias de hoje. Qual o primeiro destaque? Ok. Wagner, o primeiro destaque, nada mais, nada menos do que Síria, o maior destaque internacional nas últimas semanas, né? Aliás, na última semana, por conta do ataque de semana passada. Os inspetores da ONU retomaram hoje as investigações sobre o suposto uso de armas químicas ali na Síria. E nesta quarta-feira, portanto hoje, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, decidiu se pronunciar
sobre o assunto. Ele disse que este é um momento muito delicado e o momento mais grave do conflito e pediu uma solução diplomática para esse caso ali do ataque na Síria. Já os países ocidentais não estão tão confiantes, eu diria. Estados Unidos, França e Reino Unido estão convencidíssimos da responsabilidade do regime sírio no ataque e também estão acusando Bashar al-Assad de ser ator desses ataques. Tanto é que o primeiro-ministro britânico, David Cameron, ele anunciou hoje que vai pedir um aval das Nações Unidas para uma intervenção militar ali na Síria. A Rússia se opõe ao projeto e defende com unhas e dentes o governo sírio, o governo de Bashar al-Assad. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia avisou que qualquer tentativa de passar por cima do Conselho das Nações Unidas terá consequências catastróficas para os Estados Unidos. Bom, a especialista em relações internacionais, Suad Nasser, ela conversou com a nossa equipe hoje pela manhã e ela afirmou que um ataque ali na Síria pode travar uma guerra muito maior do que os americanos e os Estados Unidos imaginam. Fica difícil você assumir uma postura dessa, porque atacar a Síria hoje não é só atacar a Síria, é atacar todo um complexo esquema político, religioso, poderoso que engloba Rússia, engloba China, engloba Irã, engloba Hezbollah. E se por um acaso eles fizerem um ataque, por menor que seja, pode ter certeza que a coisa pega fogo. Com certeza. Barack Obama não tem noção, talvez, ou tenha noção, sim, de que ele atacando a Síria, ele realmente não vai atacar somente a Síria, como a especialista em relações internacionais, Suad Nasser, colocou aqui pra gente. A Síria e tantos outros países ali do Oriente Médio englobam uma das maiores produções de petróleo do mundo. Ou seja, um ataque ali, quem sabe derrubando Bashar al-Assad, traria de volta e talvez daria espaço para que surgissem mais fundamentalistas ligados à rede Al-Qaeda ou outros grupos extremistas. Wagner, hoje também a gente pôde acompanhar as bolsas asiáticas que operaram em queda nesta quarta-feira, depois do anúncio do porta-voz da ONU dizendo que os Estados Unidos estavam super empenhados para atacar a Síria, ou seja, há um grande temor em relação a isso. Uma outra questão, ou outras questões, seriam algumas dúvidas, por exemplo, o número de mortos no ataque ali na Síria, uma outra dúvida também que paira nos analistas é referente ao gás químico que foi solto ali, né, na Síria, e outra questão também se refere ao número, né, de mortos ali na Síria, como eu havia falado, e ainda quem realizou esses ataques. Ainda está se foi de fato o Bashar al-Assad ou se foi os rebeldes que lutam contra o governo ali sírio. Wagner. Agora, Bianca, em meio a toda essa cena de violência, a gente teve uma cena muito bonita também, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Eu diria que foi uma flor no meio do deserto. É uma ótima explicação. Né? Esse temor todo, essa guerra toda, cenas de violência, a gente pôde encontrar uma flor no meio do deserto. Mas em meio a toda essa confusão, então, que envolve violência, envolve mortes ali na Síria, uma cena emocionante foi registrada por ativistas anti-governo ali na semana passada. Um pai fica chocado ao se deparar com seu filho. O homem achava que o menino já tinha morrido ali no ataque de Damasco, né, na semana passada. Várias pessoas tentaram acalmá-lo enquanto ele abraçava o filho. A gente pôde acompanhar aí nas imagens. Que coisa, né? Realmente foi uma surpresa para o pai encontrar ali o seu filho vivo, né, que já tinha perdido as esperanças, já estava tudo concluído para ele, então ele reencontra o filho. Deve ter sido uma sensação maravilhosa, Wagner. Com certeza, é uma cena muito bonita de se ver e realmente em meio a tanta violência, discussão, quem é que está usando essa arma química, é realmente o exército do país, não é a população, enfim, mas em meio a tanta violência, tanto descaso que a gente conversa aqui durante todos os programas, uma cena de amor aí para, né, a morte do filho não aconteceu. Sim. Agora, Bianca, por falar em notícias tão ruins aí, a gente tem aquela célebre frase, eu tenho um sonho. I have a dream. I have a dream, do Martin Luther King. Exatamente, exatamente. É uma frase conhecidíssima no meio social, embora a gente, mas quem falou essa frase? Mas você já ouviu falar essa frase, com certeza.
foi do Martin Luther King, como você falou. Em 28 de agosto de 1963, há exatos 50 anos, Martin Luther King, então, Jr., fez o seu famoso discurso "Eu tenho um sonho", isso em defesa dos direitos humanos e civis da população negra americana. O presidente americano, Barack Obama, agora no século XXI, voltando, discursa hoje nos degraus do Memorial de Lincoln, em Washington, no mesmo lugar e dia também em que o ex-líder comunitário fez o seu discurso, no caso o King, né? A iniciativa fez com que os americanos se manifestassem nas redes sociais e incitou comparações entre os dois líderes negros. Ambos se distinguiram, né, pelo dom da oratória, mobilizaram grandes massas por melhorias sociais e mudaram, com certeza, para sempre, a trajetória dos Estados Unidos. O que me chamou a atenção nessa manifestação das redes sociais, Wagner, foi um trocadilho que os internautas usaram para criticar o Obama. Então foi mais ou menos assim: Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho. E o Obama, I have a drone, ou seja, eu tenho um drone, para tentar mostrar para o Obama que ele não é tão da paz assim, no sentido de estar usando aviões não tripulados para matar pessoas no Iraque, né? Principalmente pessoas ligadas à rede Al-Qaeda, ali no Talibã e tudo mais, né? Redes extremistas e terroristas. Mas, de fato, Obama foi colocado em seu posto e eleito nos Estados Unidos como um presidente da paz, um homem que ia defender ali os direitos até dos negros, por conta de ele ser o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, e, quem sabe, ele se igualar ali, pelo menos no discurso de Luther King. Porém, a gente vê que eles não são tão iguais assim. Depois de 50 anos, o que a gente pode observar ali nos Estados Unidos? Acabou a segregação racial? Não. Uma escala um pouco menor, eu diria. Mas o Obama, ele tem muitos desafios ainda ali nos Estados Unidos. Com certeza. Então, o Martin Luther King, we have a dream, né? A frase, eu tenho um sonho. Agora, a do Barack Obama é yes, we can. Também uma frase que também ficou conhecidíssima. Mas, claro que não existe o mesmo patamar. E eu acho que a comparação, ela não é muito boa, não é muito igualitária, não. Sim. Claro, ele foi tem semelhanças, o Martin Luther King tem uma relevância importantíssima, uma relevância enorme para a luta dos negros, inclusive, né, nos direitos iguais com os brancos nos Estados Unidos. O Barack Obama é o primeiro presidente negro, que também é uma coisa muito positiva. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que as semelhanças... Os dois têm grandes expressões na história, né? Contribuíram para a história, estão na história. Barack Obama faz parte da história americana. Vai ser lembrado para sempre. Com certeza. Agora, há semelhanças, mas também há muitas diferenças. Com certeza. Bianca, obrigado. Uma ótima tarde para você. Para você também. Bom programa, Wagner. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Pois é, olha, todas as tardes você fica muito bem informado aqui com o jornalismo da Novo Tempo, que vai sempre além da notícia. Você já sabe, mais informações você tem no NT Vale às 7 horas da noite. A gente vai fazer uma paradinha rápida para o intervalo, mas é rápido mesmo, viu? E a gente hoje tem esse assunto tão importante, a gente vai falar sobre fobia social. Várias pessoas nas redes sociais comentando com a gente, inclusive, pessoas que nunca ouviram falar sobre o assunto, algumas pessoas colocando alguns aspectos que talvez elas mesmas tenham fobia social. Então, daqui a pouco, a gente vai estar conversando com um psiquiatra aqui no nosso estúdio para tentar esclarecer muitas dúvidas sobre esse assunto. Hoje é quarta-feira, é dia do nosso momento de oração, é dia de lugar de paz aqui no seu programa. E hoje a gente vai estar recebendo um convidado especial. O pastor Fred Branco não vai estar com a gente, mas o pastor Leidivan Ross vai estar e você vai conhecê-lo daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Não sai daí, viu? O seu programa faz uma paradinha, mas é muito rápido, a gente já volta.